Uma história de fé e transformação. A Copiosa Redenção completa 35 anos no próximo dia 8 e hoje a gente acompanha uma entrevista com a Madre Superiora Geral Tânia Azevedo de Santana. Ela falou sobre o carisma, a fundação e os trabalhos sociais dessa congregação que tanto contribui para a construção de um mundo mais solidário e a gente vai ver agora. A Congregação das Irmãs da Copiosa Redenção completa 35 anos de história. Congregação esta que, inclusive, atua no Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, Goiás. E sobre esse momento celebrativo, eu converso agora com a Madre Superiora Geral das Irmãs da Copiosa Redenção, Irmã Tânia Azevedo de Santana. Primeiramente, irmã, bem-vinda ao Pautas da Igreja. E eu começo o nosso bate-papo perguntando como é que nasce a congregação. Olá, muito obrigada por esse momento também com vocês. E é uma grande alegria para nós estarmos, celebrando nesse tempo os 35 anos da Copiosa Redenção, que nasce justamente com um padre redentorista, o Padre Wilton Moraes Lopes, que é o nosso fundador, aqui da província, que antes era de Campo Grande, que agora, com a junção das províncias, agora é de Curitiba, e nasce no coração desse sacerdote a partir de uma experiência, um chamado, onde ele já trabalhava como formador provincial também na congregação, e sentiu esse chamado para o trabalho junto aos dependentes das drogas. Isso aconteceu lá em Vitória, no Espírito Santo, em um momento de adoração, onde o Padre Wilton já vinha há anos se questionando com esse apelo de Deus, mas que não tinha um discernimento claro. E diante desse momento na adoração, o Senhor foi muito claro dizendo a ele, no momento em que uma jovem traz um pacote de drogas e deposita diante do Santíssimo Sacramento, diante da adoração, e diz no seu testemunho que ela veio vender e usar aquelas drogas, mas naquela oração ela sentiu algo queimando dentro dela. Era como se os espinhos de Cristo entrassem no coração dela e ela se sentiu motivada a entregar essas drogas. E nesse momento o Padre Wilton escutou de Deus: este é o trabalho, esta é a obra que eu quero de você, que ame os dependentes das drogas, porque eles estão abandonados e não tem quem os ame. Naquele momento da história, de fato, os dependentes, há 35 anos atrás, viviam um preconceito muito grande, e o Padre Wilton, então, começou em oração a dar os primeiros passos nesta obra, porque ali ele teve certeza, viveu primeiro grandes lutas pessoais, pois não saberia como fazer isso, não se sentia com habilidade para trabalhar com isso, porque era professor, formador, não se sentia com habilidade para trabalhar com juventude. Mas Deus foi abrindo os caminhos. Iniciou com 3 senhoras, e isso também foi um momento de grande contradição dentro da própria congregação dos redentoristas, que diziam para ele que ele estava fundando uma congregação para enterrar nos anos seguintes, porque eram 3 senhoras de oração que acompanhavam o Padre Wilton já nesse processo dele de pregação, porque ele sempre foi pregador de retiros, e ele sentiu, e elas também, esse chamado. Para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar justamente quais são as celebrações, as atividades que vão ter para comemorar esses 35 anos. Então, nós temos o Tríduo, porque nós fomos fundadas no dia da Imaculada Conceição. Então, nós vamos iniciar com o Tríduo da Imaculada, aqui na Casa Geral, em Ponta Grossa. O Tríduo vai ter primeiro o ofício da Imaculada, depois a celebração da Santa Missa. E no dia da Imaculada teremos os votos, de uma noviça. Teremos a celebração dos 25 anos de vida consagrada de 4 irmãs nossas,
e faremos depois um grande almoço para os nossos amigos benfeitores, para também celebrarmos essa história, né? Irmã, agradeço o momento de partilha, de contar um pouquinho da história da congregação e também o meu sentimento de felicidade por esses 35 anos de trabalho, de missão, acolhendo aí com muito amor, né, todos aqueles que necessitam do trabalho de vocês. Eu deixo aqui os meus parabéns para vocês por esses 35 anos. Obrigada. Deus abençoe. Nós que agradecemos. Parabéns, viu, Copiosa Redenção, pelos 35 anos. Ó, um beijo para todas vocês, que Deus continue as abençoando muito, tremendamente nessa missão linda, viu? De evangelização, de cuidar de quem realmente necessita de um amor, de um aconchego.